apresentar para vocês esse novo projeto que eu gravei exclusivamente para o JusAulas, Direito do Consumidor para Concursos. O que tem nesse curso? Nesse curso eu fiz com uma simples ideia, com uma simples metodologia. Direcionar o seu estudo de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Nós sabemos que entre 85% a 90% das questões de concurso são baseadas em letra da lei. Então saber a letra da lei é fundamental. Mas o que eu preciso saber da lei? Qual a palavra que eu tenho que guardar? Qual artigo que eu tenho que priorizar? Tudo isso nós só conseguimos observar e saber a partir das questões de concurso. Foi por isso que eu analisei mais de 2.000 questões cobradas em direito do consumidor. Para poder passar para você o que as bancas, o que os concursos estão cobrando. Quais são as pegadinhas. Eu vou selecionar para vocês aqueles artigos chaves. Aqueles artigos que você precisa fazer uma leitura antes da prova. Você precisa estar fresco antes da prova. Eu vou mostrar para vocês o que aquele artigo cobra. De tal forma que quando você for fazer a leitura daquele artigo, de um determinado artigo, você saiba exatamente o que você precisa guardar naquele artigo. E eu vou contar uma história para vocês. Quando eu fui fazer minha prova da OAB, assim como hoje, o estatuto da OAB era muito cobrado. E aí eu fui pegar o estatuto para estudar. Mais de 80 artigos para estudar. Um estatuto da OAB é uma lei grande. E aí eu comecei a ler o estatuto e comecei a fazer questões de concurso. E quando eu ia fazer questão de concurso, depois de ter lido o estatuto, eu não me sentia seguro. Eu errava as questões. Eu não sabia, quando eu lia a questão, daquilo que eu tinha lido. E aí que eu comecei a perceber que eu precisava entender o concurso. Eu precisava entender a cobrança de prova. Eu precisava entender o estatuto da OAB. O que eu fiz? Eu peguei todas as questões que tinham sido cobradas sobre o estatuto da OAB e fui analisar exatamente o que era cobrado. E comecei a perceber que eram poucos artigos. E dentro desses poucos artigos que eram cobrados, por exemplo, o artigo 7º, que fala dos direitos do advogado, nós tínhamos lá algumas cobranças muito claras, algumas pegadinhas frequentes nos concursos. O que eu fiz? Eu anotei. E aí fui ler agora o estatuto da OAB com essa nova visão, com esse novo olhar, com esses novos óculos, que eu chamo de óculos da prova, óculos do concurso. Por quê? Porque agora eu sabia exatamente o que a OAB estava cobrando. Quem elaborava a prova da OAB à época estava cobrando. E comecei então a estudar o estatuto com esse olhar. Priorizei aqueles artigos que eram sempre cobrados. Antes da prova, fiz a leitura só deles. Poucos artigos. Resultado, fechei a prova do estatuto da OAB. Depois, quando fui estudar para concurso, fazendo a prova de procurador do município de São Paulo, caiu o Código Penal. Ia cair o Código Penal na prova. Ora, Código Penal, o direito penal não era uma matéria que eu estudava muito. Eu priorizava concursos de procuradorias, advocacia pública. E normalmente, direito penal não é uma matéria muito cobrada. Então eu não estudava. Priorizava administrativo, priorizava constitucional, priorizava processo civil, tributário, mas não direito penal. Porém, esse concurso ia cobrar 10 questões. Imagina, de 100 questões, 1/10 ia ser envolvendo direito penal. E eu falei, pronto, e agora? Tinha saído o edital, faltava 2 meses para a prova, o que eu vou fazer? Eu peguei então todas as questões sobre essa determinada banca, no caso era a FCC, sobre procuradorias. E comecei a perceber que do direito penal, na prática, o que caía? Crimes contra a administração pública. Opa, eu já peguei o direito penal inteiro, o Código Penal inteiro e limitei a uma pequena parte. Depois eu fui analisar questão por questão. E eu percebi 2 coisas. Primeiro eu analisei que as questões cobravam o tipo penal. Sabe aqueles verbozinhos? Não é minha praia, mas aqueles verbos que estão no tipo penal, a FCC cobrava esses verbos. Ou seja, eu precisava saber exatamente qual era o verbo de cada tipo penal nos crimes contra a administração. Depois eu precisava saber, e eu percebi isso pelas questões, quem me disse isso foram as questões, não foi ninguém, que eu precisava saber quais crimes, quais artigos eram crimes de detenção, quais eram crimes de reclusão. Terceiro, eu precisava saber quais os artigos, quais os crimes que admitiam a modalidade culposa. Meus amigos,
Você acha que eu estudei o Código Penal inteiro para a prova? Eu não tinha tempo para isso. Eu fui exatamente nos crimes contra a administração. E entre ler os crimes contra a administração e ler de maneira aleatória, eu li com esses 3 objetivos. Saber quais eram os verbos, saber quais eram os artigos e os crimes que admitia que eram reclusão ou detenção e saber quais admitiam a modalidade culposa. Meus amigos, das 10 questões, sem saber direito penal, eu acertei as 10 no concurso de procurador do município de São Paulo. O que eu estou querendo passar para vocês? Que nós precisamos analisar as questões. E é isso que eu fiz para você aqui. Nesse curso eu vou te mostrar, através de mais de 2.000 questões, o que o examinador está cobrando em determinados artigos. Vou te mostrar, inclusive, algumas súmulas que são cobradas em cada artigo. Com esse curso, você vai direcionar a sua leitura de tal forma que você vai ter uma expertise que o seu concorrente não tem. Porque ele vai ler o Código de Defesa do Consumidor sem saber o que exatamente está sendo cobrado. Então, eu vou estudar com você. Pode contar comigo nessa caminhada, nesse projeto Direito do Consumidor para concurso. Vamos em frente? Topa o desafio? Então vamos lá. Vamos estudar sabendo exatamente o que está sendo cobrado.